Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. O Maurício, ele é engenheiro agrônomo pela PUC de Paraná, do campus Toledo, e é mestrando em economia pelo PGE, pelo Programa de Pós-Graduação em Economia, aqui do campus de Toledo. E é orientado pela professora Rosângela Ponti. Desde já agradecemos a sua disponibilidade para a conferência de hoje. Antes de passar a palavra ao conferencista, lembramos ao público que as conferências elas podem ser vistas e revistas nas redes sociais. Então, pedimos aí que todos assistam, divulguem e comentem, ajudem a enriquecer o debate e também aí a divulgar as redes sociais dos programas, do NDR. Nós pedimos aos ouvintes que estão online para manter os seus microfones desligados enquanto não estiverem interagindo ativamente. E como todos aí, a maioria conhece a forma como a gente coloca, ele vai apresentar ao longo da conferência. Nós podemos aí fazer questões e quem está online coloca a sua questão, sua observação no chat que será repassado. Então, pode iniciar. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. Minha apresentação será sobre a segmentação do mercado de trabalho brasileiro por meio de uma análise empírica, né? Eu, Maurício Alexandro Pentes, minha orientadora, a professora doutora Rosângela Maria Pontilli. Aqui, tendo como uma introdução, falando um pouco sobre a relação direta entre o investimento em educação formal e o rendimento pessoal dos trabalhadores, eu começo falando um pouco sobre Mincer e seu trabalho, que foi um dos autores que desdenhou bastante da teoria do capital humano, e ele, em suas estimativas, ele concluiu que possui baixa relação entre educação formal e rendimentos pessoais, porém não é um fator determinante para rejeitar a teoria do capital humano, devido termos muitas variáveis que não são fáceis de detectar em seu modelo, né? E também o autor Mincer, ele contribui para, ao dizer que investimento em educação formal, ele contribui para a diminuição da dispersão da renda, né, entre os trabalhadores, e também que o custo de oportunidade aumenta com o passar dos anos, né? Quanto mais velho a pessoa, maior é o seu custo de oportunidade, né, em deixar de trabalhar para investir em né? E também ele acrescenta uma proxy de anos de experiência ao quadrado para melhorar o seu modelo de educação, né? Aí, no caso, ele coloca uma proxy de idade, né, ao quadrado. Aí também falando um pouco sobre Becker, para resumir, o Becker em seu gráfico ele utiliza 3 curvas, e a curva UU seria para pessoas que não recebem treinamento. Essa curva UU ela é contínua em decorrer da idade, justamente por não receberem treinamento. Então, a ideia é de que seus ganhos permaneçam constantes com o passar da idade. Aí, no outro caso, ele diz quando é uma curva TT, que são pessoas que fazem o treinamento, que investem em educação, e no momento antes ali da intersecção com a curva UU, é o momento que eles estão pagando pelo seu treinamento, então
automaticamente ele tem que ter ganhos menores daqueles que não precisariam desse treinamento, e com o passar do tempo, logo após da intersecção, seria o momento em que ele começa a receber o retorno por esse treinamento. E a curva ela é mais íngreme no início, porque isso acontece com pessoas mais... ela tem um retorno maior quanto mais jovem for a pessoa. E a curva TT' seria uma ideia radical, vamos dizer assim, não levando em consideração que, com o passar da idade, a pessoa também aumenta os seus rendimentos pessoais no trabalho. Então, ela estaria, no momento, pagando pelo seu treinamento e, de uma hora para outra, abruptamente, ela receberia maiores ganhos quando terminasse de pagar o seu investimento em treinamento, e depois ela logo continuaria constante, porque a idade, nesse caso, não tem um peso nos seus ganhos, né, como na curva TT. Aí, falando sobre Schultz, ele vai dizer sobre a teoria do capital humano que o consumo ele faz parte do investimento em capital humano. Quando a pessoa consome para seu bem-estar, ele está automaticamente investindo também em capital humano. E trabalhadores qualificados, quando eles são combinados com capital físico, ele reflete muito a realidade de países superiores assim no desenvolvimento econômico, né? Países de primeiro mundo. Isso porque, segundo ele, não adianta nós termos um capital físico muito tecnológico sem o capital humano para saber lidar com esse capital físico, para utilizá-lo da melhor forma possível, né? E também ele cita o aprender fazendo, que seria o on-the-job training, que você adquire a experiência na prática, no trabalho mesmo, né? E também ele vai dizer que ocorre a renda real do trabalho em decorrência do investimento na pessoa humana, né? Daí também ele vai fazer uma crítica que os países pobres eles recebem bastante incentivos em capital físico, porém falta muito incentivo em capital humano. E como já dito anteriormente, isso seria um entrave para o crescimento econômico das nações. E ele vai dizer que também a pessoa em si e o capital humano são inseparáveis, né? Aquela ideia de que conhecimento ninguém te tira, né? Então, ele vai dizer que são algumas variáveis para atingir o crescimento econômico da nação, seria a educação formal, saúde, treinamento no trabalho, a migração de pessoas e investir em natalidade, aumento da população. Aí, algumas críticas à teoria do capital humano, uma breve introdução aqui, feita por Lima, em seu trabalho. Ele vai dizer que o pessoal que discute sobre a teoria do capital humano leva em consideração simplesmente uma curva de demanda e oferta. E a gente pode verificar nesse caso aqui que a curva de demanda são essa linha aqui, a de oferta seria a quantidade de financiamento disponível para o investimento em educação. Então, ele vai dizer que os neoclássicos, eles acreditam que quanto maior o nível dessa curva de demanda aqui, maior seria a habilidade cognitiva da pessoa. Então, como sendo maior habilidade cognitiva, ela conseguiria maior quantidade de financiamento e teria maiores taxas de marginal de retorno desse financiamento. E, por outro lado, aqueles que possuem menor habilidade cognitiva não teria tanta quantidade investida disponível para o seu investimento.
E a questão do lado da oferta seria que quanto maior o nível de oferta, a pessoa com maiores habilidades cognitivas, ela teria maior disponibilidade de financiamento para si a taxas menores do que aquelas que possuem menor habilidade cognitiva. Só que daí o Ricardo Lima critica porque ele vai dizer que não é só isso que está em jogo, que nós temos as diferenças de classes, nós temos a questão do próprio sistema financeiro, que até um caso no Brasil, o financiamento está mais disponível para aqueles que possuem mais do que para aqueles que possuem menos. Então, isso seria uma primeira crítica do Ricardo Lima. Então, eu vou para os objetivos da dissertação, que o objetivo geral seria analisar empiricamente o mercado de trabalho brasileiro, verificando se a existência de segmentação entre diferentes atividades. E daí os objetivos específicos seriam, primeiro, investigar quais atividades que podem fazer parte do mercado primário ou secundário de trabalho. Então, será um trabalho nosso, verificar quais dessas atividades se encaixariam no mercado primário ou secundário de trabalho. E um segundo objetivo específico seria analisar se existiu a segmentação no mercado de trabalho brasileiro, por meio dessa classificação, no período de 2022 e através de uma estimação econométrica de regressão linear múltipla, embasada no trabalho de Ricardo Lima, de 1980. Aí a justificativa seria do trabalho, que é importante a gente estudar as estruturas atuais, né, que estão influenciando o mercado de trabalho brasileiro. Dessa forma, a gente consegue verificar se tiver segmentação, quais seriam, propor políticas públicas que possam minimizar esse problema da segmentação de trabalho, ou até deixar para próximos trabalhos com pessoas que sejam mais especialistas ainda, em propor medidas que venham a melhorar, a diminuir essa segmentação que pode existir no mercado de trabalho brasileiro. Só para você falar no trabalho de 1980. Sim. Tem mais coisas, assim, fizeram mais, porque é um trabalho de 40 anos. Pode falar. A ideia é pegar o de 1980 exatamente porque não teve mais nada. 80 para cá, os caras fez trabalho, ninguém mais fez nada. Ninguém mais. Tanto que ele é um clássico. Né? Um clássico para quem. Tá, mas então outras pessoas, se ele é um clássico, outras pessoas usaram. Então. Usam como referencial teórico, mas estudando segmentação em outro aspecto, porque essa explicação que o Maurício vai fazer agora, da separação do mercado de trabalho entre trabalhadores do mercado primário e trabalhadores do mercado secundário, o único que fez isso foi o Ricardo Lima. E ainda é uma coisa interessante, sim. Com certeza. Não, só para porque é estranho, né? Sim. Acho que o Carlinhos está colocando aqui que tem alguma coisa na literatura que eu passado, só para justificar bem, porque se ninguém mais fez nada de 1980 para cá, será que é relevante ainda estudar? Eu acho que é importante. Justificar bem para mostrar a relevância de alguma coisa que ninguém fez nesse período todo. Eu vi alguns trabalhos sobre, por exemplo, um de 2012, a segmentação de trabalho no mercado de trabalho do agronegócio, né? Do setor do agronegócio e não agronegócio, né? Mas, assim, ela não focou em anos de estudo. Então, só para chamar a atenção, porque com certeza a gente pergunta isso. Sim. Sim. Então, acho que não que seja errado, né? Então, básico, tal, né? Sim. Só precisa justificar isso. A justificativa, né? Fechou. Então tá, daí a gente passa agora para o referencial teórico. Então, primeiro, dando uma embasada na teoria do capital humano,
são de economistas ortodoxos neoclássicos, como Mincer, Schultz, Becker. Então, para resumir, eles dizem que o investimento em educação formal, o on-the-job training, geral ou específico, até interessante saber que ali, no seu trabalho, ele vai dizer que as Forças Armadas dos Estados Unidos, por exemplo, eram responsáveis pela maior parte do treinamento para fazer para gerar profissões no mercado de trabalho, né? Ele explica bastante sobre esse treinamento geral e específico, né? Aí ele vai falar que as diferenças da qualidade de mão de obra geram diferenças em habilidade cognitiva, e essa habilidade cognitiva, quanto maior for ela, a produtividade é maior, consequentemente os salários são maiores. E se for menor, a produtividade será menor e os salários menores. Opa. Acho que eu vou fazendo aqui. Aí nós temos que eles vão dizer que a contribuição contribui para a mobilidade ocupacional e social também, né? Se a pessoa ela obtiver educação formal, ela vai poder, sendo ela pobre, ela poderá se estar em uma classe social melhor, pode de um trabalho mais informal ir para um trabalho mais formal, e os fatores são remunerados de acordo com a produtividade marginal, né, de cada funcionário. A mão de obra, eles consideram que ela é homogênea, não há diferença. Isso, no caso, se ele tem 5 anos de estudo, a taxa de retorno seria a mesma para outra profissão que possui 5 anos de estudo. E a dispersão da renda, ela é uma consequência do investimento em educação. E ela é maior em grupos mais velhos. Nós temos médicos com 20 anos de experiência, engenheiros de 20 anos de experiência. A dispersão da renda desses dois grupos, é maior do que se fosse entre eles com 10 anos de experiência. E também, para eles, a taxa de retorno ao investimento à educação é constante, ela não varia com o tempo e nem com a idade. Eles utilizam da curva de demanda e oferta, aquela que nós já comentamos lá em Becker, e as possíveis diferenças salariais são somente as diferenciais de habilidades cognitivas entre eles, né? E os indivíduos eles estariam na escola até o momento que a taxa de retorno a essa educação fosse igual ou menor a um investimento aqui fora, em algum fundo, algum outro tipo de investimento que não seja educação. Daí as primeiras críticas à teoria do capital humano vêm de Ziegriliches, Hansen, Weisbrod, Scanlon, esses autores que começaram a estimar na mesma época modelos, incluindo aqui uma variável resultado de testes de QI. Daí eles chegaram a algumas conclusões que esse coeficiente aqui, ele teve uma superestimação de no máximo 25%. Para eles começaram a questionar que é um valor baixo, e também eles verificaram que com a inclusão dessa variável aqui de testes de QI, de conhecimentos, não diminuía o peso dessa variável aqui, anos de estudo. Então, eles começaram a se perguntarem, né, o que poderia estar acontecendo. E a ideia era que se habilidades cognitivas fosse tão importante assim, essa variável aqui
teria que também diminuir o seu peso, né? Aí também o Hansen, Westbrod e Scanlon, eles, depois dessas estimações, eles também levaram em conta outras variáveis, raça, sexo, origem, eles levaram em conta essas variáveis. E daí eles criaram, após as suas estimações, esse termo aqui, uma hipótese de Sheepskin Effect, que seria um diploma, iria credenciar os trabalhadores, né? Aí começa a ideia da teoria do credencialismo. E eles verificaram que uma pessoa, por exemplo, que estava no terceiro ano de economia, ela teria um salário muito menor do que uma pessoa formada, que acabou de ser formada em economia. E, por lei, uma pessoa com diferença de 1 ou 2 anos de estudo não deveria ter tanta diferença no seu rendimento. Então, eles chegaram nessa hipótese que, na verdade, seria o que o diploma causa, não em si os anos de estudo, né? O diploma, ele tem todo um agregado junto, persistência, um filtro para os empregados, para os empregadores, né? Então, aqui um outro trabalho de Grealish Mason, eles também estimaram, levando em consideração a idade, a situação do pai, a origem, tempo de serviço militar e QI constante, mantendo todos esses constantes e só o QI, um ano adicional de educação levou um aumento de 4,6% de renda, levando todas essas... quando a gente utiliza para fazer a análise de uma regressão, né? É tudo mais constante, só levando em consideração o QI, né? E daí também um aumento de 10% no QI, por consequência, aumentaria somente 1% na renda. Então, essas foram as primeiras críticas, assim, da teoria, para instigar a ter mais estudos, né? Aí nós vemos que nós temos o credencialismo, por esses autores, Berg, Fuller, Grealish, Mason, Gintz, Wallace, tem mais alguns, que seria a ideia do diploma, do certificado, da escola em que estudou. Tudo isso também influencia no rendimento pessoal do trabalhador. Aí nós temos a teoria da sinalização, de Spence e Arrow, que seria uma sinalização que a escola dá para o empregador, né? Aquela escola tem tal grupo social, aquela escola tem um perfil de alunos que eu preciso. E daí temos a teoria da segmentação, por Piori, Doringer, Lima e entre outros, né? Aí as primeiras críticas, eles da teoria do capital humano, que o Lima faz, eles não levam em consideração a posição social da pessoa, como nós dissemos antes. Eles não consideram a falta de acesso a financiamentos para as pessoas mais vulneráveis, que é também que nós conversamos sobre as populações mais pobres não terem o mesmo acesso a financiamentos que as populações mais ricas, né? E também eles negligenciam a distribuição dos recursos públicos, que, querendo ou não, é um problema tanto no Brasil como em outros países do Ocidente. A taxa de retorno à educação ela é constante em relação ao tempo e aos anos de estudos. Eles não consideraram... claro, foi o início do modelo, né? Mas foi uma crítica proposta por Lima. Aí vem a teoria da segmentação, que é onde nós vamos dar mais ênfase no trabalho. A primeira
nós temos três vertentes da teoria da segmentação, as três mais conhecidas. A primeira por Deuringer e Fiore, que seria, eles dizem que a ideia da segmentação vem do ajuste alocativo, que é um termo relacionado ao cálculo que tanto os empregados e os empregadores fazem. Se vale a pena o empregador, se vale a pena ele contratar uma pessoa já treinada ou pagar o treinamento para ela. Se ele pagar uma pessoa treinada, ele já também precisa incluir um salário maior, caso contrário, não. E o empregador também, se ele acha melhor ele investir primeiro na educação ou fazê-lo durante o seu trabalho. E também esses dois autores, eles dizem que as características pessoais que conduzem à discriminação, elas determinam se o indivíduo entrará no mercado primário ou não, né? Se ela é se ela é branco, não branco, se as diferentes etnias, a escola em que estudou, a sua origem, se é estrangeiro, se não é. E eles enfatizam mais o lado da oferta da mão de obra em si, o lado eu como funcionário, né? Aí nós temos esses outros autores aqui, o Bluestone, Harrison e o Vettoriz, que na mesma época do início da teoria do capital humano, fizeram uma breve crítica. E segundo Lima, ele se preocupa com a teoria da segmentação, ela vem da estrutura industrial, que causou a segmentação de trabalho. Para o modelo neoclássico, que são Schultz, Becker e Mincer, acontece isso. Os salários são altos, aí você usa técnicas de capital intensivas, aí gera uma menor mão de obra por conta do maior uso do capital físico, então, por consequência, os salários caem. Aí, no caso, começando de baixo, quando o salário é baixo, nós temos uso de técnicas intensivas em mão de obras, aí causa um aumento da demanda de mão de obra, e dessa forma, daí o salário sobe. Isso seria um desenvolvimento convergente. Já para o modelo dual ou segmentado, acontece o seguinte: no mercado primário, os salários são altos. Então, você utiliza técnicas inovadoras que elas poupam mais mão de obra, e isso gera um incremento na produtividade, e dessa forma os salários sobem. E no mercado secundário, no caso onde os salários são mais baixos, insiste as técnicas intensivas em mão de obra, isso gera uma baixa produtividade e os salários permanecem estagnados. Então, esses autores eles fazem essa principal crítica deles, né? Gerando a teoria do mercado segmentado. Aí nós temos uma outra vertente de Wright, Gintes e outros, que eles vão dizer que são as forças políticas, econômicas, que são intrínsecas ao capitalismo americano, que originaram essa segmentação. Ele vai dizer que o capitalismo competitivo ele colaborou para ter uma homogeneização da mão de obra. O capitalismo competitivo era aquele capitalismo no final do século XIX, onde não havia monopolismo, e eles vão dizer que esse tipo de capitalismo, sim, colaborou para a diminuição desse mercado de trabalho segmentado. Por outro lado, o capitalismo monopolista, ele corroborou para essa segmentação no mercado de trabalho, que foi o capitalismo que começou após esse período aí no século XX. E eles vão dizer que
é justamente pelo capitalismo monopolista que contribuiu para acontecer o fenômeno da segmentação do trabalho. Para eles, teria o termo dividir para governar, né? Estava tendo, no século XX, uma crescente as questões das greves, o proletariado estava se unindo bastante, e se os próprios capitalistas não fizessem uma certa divisão no trabalho, colocando certos cargos acima, num patamar acima de outros, justamente ocorreria um colapso, vamos dizer assim, né? Então, eles preferiram fazer essa divisão para os que estão lá embaixo não terem tanto poder, que são a maioria, e os que estiverem lá em cima não ficarem se brigando por aumentos salariais e algo do tipo, assim, né? Então, falando sobre alguns resultados do trabalho de Lima, os aumentos no nível educacional da população, eles também geram aumento da desigualdade da população. Então, ele vai dizer que, sobre a ideia de, antes, para um cargo precisaria ter o primário, se a educação média da nação cresce, nessa mesmo cargo, consequentemente, precisaria ser, por exemplo, nível secundário. Isso gera um afastamento entre os dois mercados. E ele vai dizer também que no mercado secundário há uma estagnação da tecnologia, que é justamente embasado no trabalho de Harrison, que tem a questão do desenvolvimento divergente, né? E no secundário permanece o uso de técnicas intensivas em mão de obra, e no primário é o contrário. E ele aponta também que não existe uma mobilidade intergeracional e intrageracional em seu trabalho, né? Pessoas, por exemplo, ele fez tomando por baixo se o pai na mobilidade intergeracional, se o pai dessa pessoa era do secundário e se ela estava, no momento da entrevista, trabalhando no primário. Então, através de uma análise probabilística, ele verificou que dificilmente acontece isso, do pai ser do mercado secundário e seu filho estar no mercado primário. Aí, a metodologia que nós queremos utilizar é a estimativa de uma regressão linear múltipla. Aqui nós vamos, a princípio, utilizar a idade ao quadrado, sexo, raça, ocupação primária, uma binária, se for 1 vai ser para o trabalhador no primário, se for 0 será no secundário. A idade é uma variável discreta, de 18 a 80 anos, a idade elevada ao quadrado, o sexo, se for 1 para homem, 0 para mulher, a raça, 1 para branco, 0 para não branco, se for urbano, será 1 para urbano, 0 para rural. A variável anos de estudo é uma variável discreta, será de 0 a 16 anos de estudo. Aí, se a estimativa do coeficiente para a variável binária da ocupação primária, que é a nossa mais importante, se ela for significativa, daí a gente vai estimar 2 modelos a mais para verificar esta variável aqui, anos de estudo. Na primeira equação para o setor primário, nós só vamos pegar aqueles trabalhadores que nós escolhemos, que delimitamos como setor primário. Aí nós analisaremos a partir dessa variável, anos de estudo, e da mesma forma na equação para o setor secundário. Nós também avaliaremos, principalmente, claro que as outras também, mas principalmente a variável anos de estudo. 16 anos? Vai de 0 a 16 anos. Né? Mas quando nesse
vamos supor, até ensino técnico. Ficou contando primeiro grau, segundo grau e ensino técnico. Essa base ou pode adicionar nível superior também? 16 anos, mas é 6 anos de idade. Não, estamos falando de estudo, isso. Isso. 6 anos de estudo, passa. Superior? Sim. 9 anos de ensino. 9 anos de 12. A variável a variável ela vai só até a nomenclatura 16, ela é uma variável de 0 a 16 e ela é calculada pelo IBGE. É pronta, calculada pelo IBGE. Só que o IBGE considera que ter concluído o ensino superior é ter 16 anos de estudo, independente de mestrado e doutorado. Ele não inclui mestrado e doutorado no cálculo. Né? Mas aí, assim, é o IBGE, né? A confiança no cálculo do IBGE, que ele tá com a interpretação que a pessoa concluiria o ensino médio com 12 anos de estudo e com mais 4 anos, completando 16 anos de estudo, concluiria o ensino superior. Ele já em consideração 9 anos, o ensino fundamental como 9 ou 8? 8. Ensino fundamental de 8 anos, 8. Porque ainda é a nomenclatura antiga. Para quem tem 9 anos de ensino fundamental, o IBGE faz uma aproximação. 8, 11 para ensino médio e mais 4, 5 anos para ensino superior. Mas aí tem as reprovações também, né? Tem o quê? Reprovações. Não, é a última série concluída com aprovação. Então, concluído. Foi concluído com aprovação. É PNAD? Sim. PNAD eu sou mesmo. É o censo, é só a formação. Vai colocar só anos de estudo. Eu acho que é a mesma pergunta dele, só anos de estudo, independente se a pessoa. Você não vai separar por grau de escolaridade. Nível, né? Eu acho que não é grau de escolaridade. A Constituição, às vezes, nós podemos colocar uma norma para que ele saia do eu acho que capta. Capta. Sim, porque o. Você pode fazer uma outra graduação. Capta, sim. Capta, tem. Outro curso pode ser também. Eu acho que é importante porque assim vai ser. Não, ela não capta o mestrado, doutorado na variável ano de estudo. Não, seria uma extra. Mas tem a informação, uma variável extra, né? Se concluiu ou não qual a graduação. Mas após se separa por lá, Claro. Outra coisa, eu acho que aqui é Brasil inteiro, ano a ano. Você vai pegar uma série de teto, é isso? Não, só em 2022. Só em 2022. A PNAD anual de... É indivíduo. Então, Isso. Solidário. Observação. Solidariedade de análise é indivíduo, então. Indivíduo. Exato. Indivíduo. Família. Dá para domicílio ou... E o que eu queria, assim, eu tive olhando seu referencial teórico, acho que o que eu mais posso, tentar contribuir seria nesse sentido. Você foi passando todo o seu referencial teórico, eu não vi nenhum artigo mais novo mais que atual. 1980. Então, eu acho que você precisa posicionar seu trabalho na literatura. Quer dizer, como é que está o estandarte? O que estão fazendo? E o que o seu vem para mostrar que é diferente? Porque você não posiciona o seu trabalho na literatura. Você diz, o cara fez isso em 80, ninguém fez mais nada desse jeito. E agora eu venho... E aí a pergunta, o que esse cara chama de primário e secundário lá em 80, são os mesmos setores da economia, ou você vai arbitrariamente determinar quem que é primário e secundário? Como é que você vai dividir isso aí? Até complementando o que o Carlinhos está falando, essas variáveis que você escolheu. Né? A gente tem visto na nossa disciplina lá,
fazer busca por artigos mais recentes. Sim. E posicionar, escolher as variáveis com base nos artigos mais recentes. O pessoal, às vezes, essas variáveis às vezes, que está utilizando, foi utilizado em 1980, agora estão utilizando outras variáveis. São as mesmas, Sim. né? Do Lima? Sim, essas que eu utilizei são as mesmas. Mesmo modelo do Lima. Então, mas também você tem crítica. Você mesmo falou assim, tem crítica dos nossos trabalhos. Essas críticas, será que vão ser incorporadas no teu para melhorar? Eu acho que tudo isso entra nessa questão de posicionar seu trabalho na literatura mais recente. Eu acho que eu vi o seu referencial, prestei atenção, o artigo mais novo é o de 80 mesmo, 60, 70, 80. Então, ver o que está sendo feito, qual é o estado da arte e qual que é a posição do seu trabalho na literatura. Por que o seu trabalho se justifica? Sim, eu vou E ver. aí, a hora de escolher esses setores, porque às vezes o que o Lima achou que era primário e secundário lá em 70, hoje às vezes já mudou a realidade, né? Sim. O setor agrícola hoje tem muita tecnologia, tem muita coisa hoje acontecendo, né? Ilustração, petróleo. Então, assim, o que é primário, o que é secundário? Isso aí você vai ter. Sim. Não sei se você vai arbitrar. Mas explica como você vai separar o primário e o secundário. Então, a gente vai utilizar a tabela de atividades econômicas domiciliar, né? Aí são 92 atividades, se eu não me engano. Aí a gente vai ir colocando se elas são primárias ou secundárias. Aí, nessa tabela do IBGE, de atividades econômicas domiciliar, né? Lá tem 92... o critério? É um pouco... Ele está um pouco tímido para falar que é arbitrário, mas vai ser algo nosso mesmo, porque, por exemplo, se a gente verificar, pensando assim, por exemplo... Eu não sei se está relacionado a isso, você colocou ali em algum momento, as atividades mais intensivas em capital não jovem, tem a ver com isso ou não? É o que ele está no trabalho, não é? Sim. Se tem ganho É o seguinte, se aumenta a produtividade, aumenta salário, ou se quando aumenta a produtividade, diminui salário, não é isso? Isso. Não, a suposição é que aumentar a produtividade sempre aumenta o salário. Não, mas o secundário... Só que, não, no secundário também. Só que no secundário esse retorno é muito próximo de zero. Volta lá no primário secundário para nós. Essa aqui? Não, acho que é. Olha lá, mercado primário e secundário, né? Baixa produtividade, salários estagnados. Estagnado. Ah, tá. Então, próximo de zero. Persistência de técnicas extensivas, mão de obras. E aí você vai olhar e falar, esse cara aqui acho que é assim, acho que é assim. Porque, por exemplo, se pegar... Tá ok. Por exemplo, se pegar uma cooperativa agrícola, vamos dizer assim, o engenheiro agrônomo que se formou, teve os mesmos anos de estudo, 2 engenheiros agrônomos, um vai para uma multinacional, outro para uma cooperativa agrícola. Há um segmento de trabalho nos dois, porque o agrônomo da multinacional ele tende a receber mais do que um agrônomo de uma cooperativa agrícola. Porém, ambos têm os mesmos anos de estudo, né? Então, eu acho que a gente vai meio que partir desse alinhamento, assim, né? O CDE tem publicações sobre setores da indústria tradicional, média, pode inspirar isso. O último relatório do CDE de inovações de 2018. O CDE? O CDE. De 2018, ele teve novas definições sobre inovação. Né? Mudou todo o que era passado. Então, é bem recente, né? Descongelou aí na pandemia, né? Estou 3 anos congelado. Você tem que tomar muito cuidado, senão é arbitrário, né? Vai ter arbitrário. Né? Porque você tem o quê? Na literatura, algo que são duas coisas. É estável ao longo do tempo, igual ao CNAE, né? Setores que mantêm produtividade. Por exemplo, imobiliário, fazer imóveis, indústria. E que vê serviços também, eu acho que tem serviços também. Né? Então, você tem setores que a produtividade não altera. O exemplo dele foi bem interessante. Então, você tem CBOs, a mesma CBO, embutindo em quinais diferentes. Isso. Né? Isso daí, captando isso,
vai captar, então, uma sugestão, né, que a gente usou um trabalho, né, aí tem outros autores do Brasil que fez isso no setor de baixa e alta tecnologia, né, e hoje chega um momento É porque precisa pensar, essa escolha é determinante, que ela vai determinar o resultado do trabalho. Então, assim, se eu for lá e mudar a escolha, eu mudo o resultado. Se eu for lá e mudar a escolha, eu mudo o resultado. Então, tem que ter um critério bem definido de escolha, para não ficar ao gosto do freguês. Se alguém quiser toda vez que eu mexo na escolha, eu não vou mexer. Se alguém quiser replicar esse trabalho, fala assim, mas qual foi o critério dele? Ele achou que esse. Aí vai dar resultado diferente? Fica meio na escolha do freguês, fica meio assim. A escolha muda, o método altera o resultado. Esse é o problema. É só se a gente pegar na literatura trabalhos que falam sobre o que seria um mercado primário, secundário, né? Ali o Lima fala. A sugestão do Jefferson foi já. A sugestão de usar o elemento tecnológico. É que o primário tem mais nível tecnológico. São 4 níveis: baixo, médio, alto e alto. São 5 níveis tecnológicos. Aí vai aquela questão do intensivo não capital. Isso, exatamente. A inovação acaba determinando isso também. Exatamente, a segmentação, ela veio para rivalizar com os clássicos, né? Não clássicos. Rivalizou, nem completamente, mas ela complementou, porque existia a ideia de mercado contínuo, que serve muito para os modelos de crescimento. Nem hoje, né? Os separos, o estrutivo, né? Então, ele vai complementar, né? Mais uma complementação mesmo. Essa turma aí essa turma de estudo, é igual o ISA, o pessoal da regional antigo, né? Esse pessoal que lançou essa rivalização com os neoclássicos, né? O Lima foi o que costurou, trouxe para o Brasil. Praticamente todos os. Eu fiz uma busca, né? Todos os trabalho traz essa chave de abordar essa rivalização, né? Neoclássico. Mas deve ter aí alguns trabalhos, assim, a aplicação, né? De segmentação, né? Porque segmentação não para tudo, né? Acho que podia ter, né, às vezes, um referencial teórico empírico. Empírico, acho que tem as aplicações. Faltou a sessão de empirismo, acho que aí dá um. Sim. Dá uma rejuvenescida. Eu poderia. Já as mesmas variáveis, a diferença daquela linha secundária ou primária. Mas é isso, sabendo isso. Eu posso fazer mais um tópico, né, professor, de uma revisão de literatura, né? Daí você pegar trazer os artigos para atualizar. E daí você vai dizer assim, fulano fez isso, e o que eu estou fazendo é aqui. Aí você vai saber exatamente qual que é a posição do seu trabalho na literatura. Você trazer a afinidade contínua, é uma eu vou fazer depois da referencial. uma novidade. E se tiver, provavelmente é a afinidade anual, você vai dar afinidade contínua. E a afinidade contínua até 2019 tinha anual e trimestral, acabou a anual contínua, é uma confusão. Você traduzir essa confusão no trabalho, você já está trazendo uma novidade empírica bem importante. Você está contribuindo aí para o ático, né? Se fosse um painel, colocasse mais uns anos aí para dar uma robustez maior, porque pode ser um resultado de um ano só, né? Assim, para o Maurício, tudo já é novidade. Porque ele não é da nossa área, né? Então, assim, ele estava com essa preocupação da professora. Os trabalhos que eu li, principalmente algumas dissertações do nosso programa, eles têm um modelo um pouco mais complexo. E eu estou propondo um modelo de regressão linear múltipla, que a princípio me parece ser tão complexo. Só que, assim, como ele é agrônomo, toda a parte teórica é leitura nova para ele, é aprendizagem nova. A parte de tração de microdados é aprendizagem nova também. Aí o modelo propriamente dito vai ser uma aprendizagem nova. Então, assim, eu considero uma boa sugestão, Carlinhos, mas eu não sei se a gente vai ter perto.
Se a gente tiver perna, né, mano? A gente tenta dados em painéis, mas se não tiver perna, eu considero que aqui. Então. Você Vale. Vai que esse ano aconteceu alguma coisa que eu. Uhum. Colocar mais alguns anos no painel, ficaria legal. Uhum. Mas é legal, né? Ficaria. Um painel ficaria muito bom, na verdade. E você não é da economia política? Não, até nós fizemos um último trabalho, utilizamos, né, dados em painel. Virou um painelzinho. Não é mais. Vamos morar. O painel, né? Pode anotar aí a sugestão do painel. Pode anotar. Eu vou aqui para esticar a corda, né? Mas esse é o corda certo. A gente tem que adaptar, que não vai fazer essa parada. Eu entendo o ensaio, painel. Aí na disciplina. Foi ensaio. Foi ensaiado, chegou. Sim. É uma confusão, sabe, na final. Usamos tudo lá, mas aí não chegou um acordo, mas chegou um acordo de usar os instrumentos. Foi bacana. E nem tudo, vocês querem estar aqui para fazer artigo para mim, eles disseram para treinar, né? Então é um negócio bem bacana lá. Interessante. Mas acho que se você der uma rejuvenescida na literatura, fizer essa sessão de referencial teórico empírico, né? Explicar bem como é que você vai dividir esses dois caras aí, que eu acho que é essencial, né? Sim. E aí, quem sabe fazer um painel, porra, já foi 3 dicas boas. Sim. E assim, pessoal, o Maurício, ele debruçou sobre a teoria. Porque, assim, quando tudo é novo para ele, não teria como ele pegar a literatura recente, estudar a literatura recente, sem conhecer o que deu origem à literatura recente, né? Então, o que deu origem à teoria da civilização? Foi existir uma teoria do capital humano. Eu falei para ele, você vai ter a teoria do capital humano? Ele debruçou-se sobre livros, ele debruçou-se sobre artigos, leu e estudou. Aí, então, agora, você tem que conhecer a teoria da sedimentação. Você vai lá nos caras que deram origem ao trabalho do Ricardo Lima. Por isso que está tudo, assim, citações bem antigas. Porque eu orientei para ele, você busca os trabalhos que deram origem ao que hoje seria a literatura recente. Então, ainda não houve tempo hábil para ele pesquisar a literatura recente, mas com certeza ele vai fazer isso. Discussão da ideia, tem, mas o Ricardo Lima parece mais ainda, tem um gosto, até treinado lá na disciplina, mas acho que passava usar, e é um fundamento para abrir que é o chakra, né? É isso. Aí, Acabou. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Estou às ordens. Pronto, acabou? A Cris vai sair do ensinamento ao canal ou não?